Olá, tudo bem com você? Estamos no nosso segundo estudo da série Discipulado. Para o seu crescimento espiritual, a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que você seja perseverante nessa sequência, nessa série de estudos, porque isso vai ajudar você a se situar em relação à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida. O desejo do meu coração é que você, de fato, tenha a revelação no seu espírito daquilo que a palavra de Deus diz a esse respeito, com relação a esse tema que nós vamos ver hoje. Nosso tema de hoje é: sua vitória sobre o pecado está garantida. Meu Deus do céu. A sua vitória sobre o pecado está garantida. Como é que você tem essa certeza que a sua vitória sobre o pecado está garantida? Aqui, nossa primeira questão, a nossa introdução sobre essa questão. A pessoa que se entrega a Deus não deixa de viver no mundo pecaminoso. É possível cessar de pecar nesse ambiente moralmente contaminado? Nesse estudo você vai descobrir como enfrentar o pecado tal como Jesus o enfrentou, usando a arma que ele usou, na certeza de que a vitória é garantida. Como você pode ter certeza que a sua vitória sobre o pecado está garantida? Nós vivemos num mundo pecaminoso. São tantos atrativos para o pecado, para o erro, para a desobediência a Deus. E como é que você pode ter certeza que vai vencer o pecado, que vai vencer as tentações, que vai vencer os atrativos pecaminosos desse mundo? O pecado separa o homem de Deus. Então o fato de você ter entregue a sua vida a Jesus, isso não livra você das tentações, não livra você das situações que podem levar você a pecar contra Deus. Agora, como é que você pode ter certeza que a sua vitória sobre o pecado está garantida? Vamos ver no nosso estudo. Aqui, a primeira questão diz: quem é o inimigo do cristão? Quem é o nosso inimigo? A Bíblia diz que nós temos um adversário, nós temos um inimigo. Tem alguém que trabalha o tempo todo para nos derrubar, para nos afastar de Deus. E aqui diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. Ele é o arqui-inimigo de Deus. Ele odeia Deus e o homem. A raça humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, é uma maneira que o diabo tem de se vingar de Deus de repente, tentando contra a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, que é a raça humana. A outra coisa que diz aqui no nosso estudo, a pergunta número 2. Quais são os elementos principais pelos quais somos tentados? Todo mundo passa por tentação. O maior homem de Deus, a maior mulher de Deus nesse mundo passa por tentação. Nós somos tentados. Agora, o fato de ser tentado não significa que você está em falta. Você não pode ceder à tentação. Aqui diz, em Gálatas 5, 16 e 17... digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a nossa carne, ela tem os seus apetites, ela tem os desejos pecaminosos. Agora, a maneira de vencermos esses apetites pecaminosos da nossa carne é andando em espírito, nos tornando cada vez mais pessoas espirituais. É nos voltando para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Então, quando você se volta para o Espírito Santo, você encontra a graça necessária para vencer os apetites pecaminosos da sua carne. A sua carne deseja
tudo que é mal, tudo que é baixo, tudo que é profano, tudo que é imoral, tudo que desagrada a Deus. E a maneira de você vencer essa tendência da sua carne é você andando em espírito, se voltando para o Espírito Santo, buscando a ajuda do Espírito Santo. Aqui diz, em 1 Pedro 5:8, diz, repetindo, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que ser sóbrios, nós não podemos ter a mente entorpecida, nos deixarmos ludibriar pelos atrativos pecaminosos desse mundo, porque o diabo é o nosso adversário. Ele está armando alguma para nos afastar de Deus. Eu me lembro de um caçador numa floresta que ele encontra um índio e o índio começa a ensinar a ele como pegar coelhos ali na floresta. E o caçador tirou aquilo como lição. O índio disse, eu limpo um lugar na floresta, onde tem coelhos por perto, e todos os dias eu coloco comida lá naquele lugar. Eu vou colocando comida todos os dias. Eu não coloco armadilha no primeiro dia, porque se eu colocar armadilha no primeiro dia, eu vou pegar um coelho, aí os outros vão ficar com medo de voltar naquele lugar. Então eu vou colocando comida, sem colocar armadilha. Põe comida 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois, quando os coelhos estão acostumados a irem lá comer, aí eu passo a colocar armadilha todo dia. E eu pego um coelho todo dia. Então o diabo, ele é astuto. Ele coloca os atrativos pecaminosos e ele vai cevando a pessoa no pecado, até o dia que ele consegue separar a pessoa de Deus por toda a eternidade. Aqui diz mais no nosso estudo, 1 João capítulo 2, o verso 15 e 16, diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então veja você, 3 níveis da possibilidade de pecar. A concupiscência da carne, que é aquilo que eu falei, os apetites pecaminosos da carne. A concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê. Então não tem nada de errado você ver uma vez. O que há de errado é você insistir em ficar olhando aquilo que é baixo, aquilo que é imoral, aquilo que é profano. Então os nossos olhos, eles podem nos levar a pecar, nos levar a conspirarmos contra o propósito de Deus para as nossas vidas. Aí a outra coisa é a soberba da vida. Então quantas são as pessoas que elas acabam cometendo pecado por causa daquele desejo exacerbado de conquistar, de triunfar e de subir no pódio da vida. E elas acabam praticando tudo que é coisa ilícita na vida para poder chegarem lá. Ora, então são as 3 dimensões que nos levam ao pecado. Aqui a pergunta número 3. Que certeza podemos ter na hora da tentação? Qual é a certeza que eu e você temos de que na hora da tentação nós não vamos fraquejar? Porque às vezes a tentação é tão forte, né? Eu me lembro da história de um homem que fez uma experiência numa floresta, onde haviam muitos ursos ali nessa floresta. Ele colocou um tacho de mel, eu não sei se você sabe, mas o urso gosta muito de mel. Então ele colocou um tacho de mel fervendo ali na floresta, pôs fogo embaixo, aquele mel fervendo, muito quente. Aí ele se escondeu em cima de uma árvore e ficou de longe observando a reação dos ursos ali por perto. E de repente ele viu um urso se aproximando, porque o mel já cheira longe. Imagine o mel fervendo. O cheiro tomou conta da floresta. E o urso veio ali se aproximando da taça de mel fervendo, e ele tenta chegar perto, mas está quente, ele se afasta.
E ele mais uma vez tenta chegar perto, está quente, ele se afasta. Mas aquele cheiro tão forte do mel foi entorpecendo o urso, ele foi ficando tão dominado por aquele cheiro forte, aquilo que ele gosta é o mel e está cheirando muito, porque ele está próximo à taxa do mel. O cheiro tão forte que mesmo a taxa de mel quente, mesmo o urso já tendo descoberto que estava quente, o urso enfiou a cara na taça de mel quente. Então é assim a tentação, é como uma taça de mel que está quente, está fervendo, você fala, não, eu não vou fazer isso porque é errado, não, isso desagrada a Deus, eu não vou participar disso, mas aquilo começa a dominar tanto a pessoa que de repente ela coloca a cara na taça de mel fervendo, ela cede à tentação. Aqui a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 10:3, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus não permite, você já ouviu o ditado, Deus dá o frio conforme a coberta? Deus não permite tentação humana, sem que junto não nos dê a graça para suportarmos. Não tem desculpa. A pessoa falar, qualquer um cairia. Eu ouvi uma pessoa dizendo, qualquer pessoa no meu lugar cairia naquela tentação. Não, Deus concede a condição para a pessoa resistir à tentação. É só você clamar por ele e falar, meu Deus, me ajuda, me dê força. Eu não quero pecar, eu não quero ceder a essa tentação. Aqui diz mais no nosso estudo. 4, a pergunta: que benefício recebemos através das provações? Deixa eu te dar um exemplo. Na escola tem as provas. O aluno que passa pela prova, ele está fazendo a prova, não é para ele ser reprovado, é para ele provar que sabe, é provar que aprendeu, é provar que ele tem o conhecimento. E na vida nós temos as situações para provarmos se nós somos de Deus ou não, para provarmos se nós queremos levar Deus a sério ou não. E a tentação é uma das provas que nós passamos nesse mundo. Se você cede, aí fica provado que você está fraco na fé, fica provado que você não está levando Deus a sério, porque se você levar Deus a sério, você vence. Aqui em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, seja comedido, seja paciente na hora da tentação, na hora do atrativo pecaminoso, e acredite que Deus é contigo, que Ele tem a graça que você necessita para resistir à tentação. Vamos à próxima pergunta. Número 5. Quem nos concede a força para enfrentarmos a tentação? Quem é que nos concede essa força? Aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá a graça, é Deus que nos dá condições para vivermos a vida cristã que agrada a Ele. E Ele nos ajuda a vencermos as provações e as tentações da vida. Aqui no nosso estudo, a pergunta 5b diz assim: porque Deus pode nos dar a vitória? Por que Deus pode nos dar a vitória? Como é que eu sei que Deus vai me dar a vitória? Aqui diz 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Deus é mais, Jesus é mais. E se Jesus está no teu coração, então maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Por mais que o diabo tente te desviar dos caminhos do Senhor, te afastar da presença de Deus, acredite, Jesus está com você e Jesus é mais e maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Acredite. Aqui diz mais,
a pergunta número 6. Como podemos explicar o fato de sermos, às vezes, vencidos pela tentação? Como explicar se de vez em quando a gente se pega fazendo alguma coisa errada? Aqui diz em Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meu Deus do céu. Como explicar isso? Se de vez em quando você se pega em falta, se pega fazendo alguma coisa errada contra Deus. A Bíblia diz que é como uma gravidez. Então, primeiro você fica, é como se você ficasse grávido do pecado. Então, ali dentro de você está sendo alimentado o pecado, está sendo alimentado o desejo pecaminoso, o desejo de praticar o erro. E quando vem a oportunidade, é como diz o ditado, ajuntou a fome com a vontade de comer. Aí você acaba dando à luz o pecado, você acaba praticando aquilo que você já estava incubado, que já estava incubado em você. Então, é a explicação que a Bíblia Sagrada nos traz. A pergunta número 7. O que podemos fazer para evitar a tentação? O que se pode fazer para evitar a tentação? Puxa, tentado todos nós seremos em algum momento. Agora, fugir da tentação cabe a cada um de nós. Deus não vai pegar você e te transladar para um lugar longe da tentação. Aqui diz assim, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A sua carne é fraca, a minha carne é fraca. O nosso espírito, sim, é forte. Ele nasceu de Deus, ele foi recriado em Cristo Jesus. Agora, há uma receita aqui na palavra de Deus. Vigiai e orai. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que vigia, mas não ora. Vai acabar caindo em tentação. São duas coisas importantes. Vigiar é você ficar atento, é você discernir que ali está uma possibilidade de falhar contra Deus, uma possibilidade de pecar. É você fugir da tentação, é você não ficar exposto ao risco de pecar contra Deus. Segundo lugar, uma vida de oração. Quando você vai para a oração, quando você começa a orar, fala, meu Deus, me livra dessa tentação, meu Deus, me dá força, me ajuda a resistir. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar condições para vencer. Sabe o que eu aprendi? O pecado afasta a pessoa de Deus. O pecado afasta a pessoa de Deus. O pecado afasta a pessoa da oração. Uma pessoa que está orando e tal, de repente ela começa a ceder a tentações, automaticamente ela vai orando cada vez menos, ela vai parando de orar. O pecado afasta a pessoa da oração. Agora, por sua vez, a oração afasta a pessoa do pecado. Uma vida de oração vai afastar a pessoa do pecado, vai afastar a pessoa da possibilidade de continuar pecando. Então, vigie e ore. Fique atento. O diabo está armando contra a sua vida. Resista às tentações. Agora, faça isso tendo uma vida de oração. Aqui no nosso estudo, está aqui em Tiago, capítulo 4, verso 7. Diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se volte para Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e resista ao diabo. Resista ao diabo e ele vai fugir da sua vida. Ele vai desistir de você. Porque é aquela velha história, o diabo é perseverante. E você precisa ser perseverante em Deus, perseverante na oração. Agora, se você for mais perseverante que o diabo, ele vai desistir de você. Se você perseverar em oração, perseverar na presença de Deus, buscando a Deus, ele vai desistir de você. Vamos continuando o nosso estudo. 1 João, o capítulo 2, o verso 14, ainda sobre essa questão. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens,
mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ora, como é que nós vamos vencer? Através da oração. Agora, segundo lugar, através da palavra de Deus. Então você vigia, fica atento, foge da situação de risco, você se entrega à oração, e agora a Bíblia Sagrada está dizendo, através da palavra de Deus nós encontramos condições, forças para vencermos a tentação. E foi assim que Jesus venceu. Aqui diz mais, pergunta número 8. Com quais armas podemos contar para vencer o inimigo? Aqui diz Atos capítulo 3, o verso 6. Diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para libertar o oprimido. Há poder no nome de Jesus para abrir portas que estão fechadas. E há poder no nome de Jesus para vencermos as tentações. Então que você vigie, ore, se volte para a palavra de Deus e acredite que no nome de Jesus você tem condições para vencer a tentação, para vencer o pecado. Diga na hora da tentação, em nome de Jesus eu resisto, eu vou resistir a esse mal. Aqui em Efésios capítulo 6, o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aí, mais um verso confirmando que a palavra de Deus é a espada que nós devemos usar na hora da tentação. Aqui em Apocalipse capítulo 12, o verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles o venceram. Está falando de gente que vence por causa do sangue do Cordeiro. Então veja você, vigie, ore, se apegue à palavra de Deus, creia que o nome de Jesus tem o poder que você precisa para vencer. Agora, aqui tem gente que vence recorrendo ao sangue de Jesus, ao sangue do Cordeiro. Clame pelo sangue de Jesus, esse sangue que lava e que purifica de todo o pecado. O sangue que Jesus derramou na cruz é o sangue puro, é o sangue inocente, é o sangue que nos dá a vitória sobre o pecado. Aqui na pergunta número 9, o que Jesus usou para enfrentar os ataques de Satanás? Eu não sei se você já leu lá em Mateus capítulo 4, verso 7, aliás, verso 4, verso 7 e o verso 10, eu vou ler aqui. Ele, falando sobre Jesus Cristo, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda no verso 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus se apegou à palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. Foi assim que ele venceu a tentação. Pergunta número 10. Como podemos ter a palavra de Deus sempre à nossa disposição para alcançar vitória sobre o pecado? Em Salmos 119, o verso 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem gente que esconde a palavra de Deus na gaveta, né? Tem gente que esconde a palavra de Deus na estante, guarda a palavra de Deus em algum lugar da casa, mas o lugar de termos a palavra de Deus é no nosso coração. Quando a palavra de Deus está no teu coração, quando o teu coração, a tua espiritualidade está tomada pela palavra de Deus, você tem a condição para vencer o mal, para vencer a tentação. Aqui diz mais, no final do nosso estudo, as tarefas para essa semana. Primeiro, leia os capítulos de 8 a 14 do Evangelho de João, lendo um capítulo por dia. Segundo, memorize 1 aos Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Decore esse versículo essa semana. 1 aos Coríntios, capítulo 10, o verso 13.
E terceiro, cite para alguém o versículo que decorou e explique o que o significado do versículo tem a ver com a vitória sobre o pecado. E quarto, na área em que você está sendo mais facilmente tentado, qual é a arma que vai lhe ajudar mais? Na área que você está sendo mais tentado, qual dessas armas? A vigilância, a oração, a palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Qual delas vai te ajudar mais na hora da tentação? Eu quero desafiar você, encorajar você a continuar assistindo essas séries de estudos de discipulado. São estudos bem simples e eu desejo a você o sucesso. Deixo aqui o meu abraço amigo e fraterno, 1 milhão de bênçãos para você e para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.